Fala fiel, nesse vídeo vamos trazer aqui informações de hoje do Corinthians, mas se você ainda não é inscrito no canal, galera, dê essa força aí, inscreva-se no canal, deixe o seu like aí no vídeo, que ele é muito importante também e ajuda o canal a crescer, tá bom? Dê essa força, galera, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. E eu vou começar o vídeo de hoje falando aqui do contrato de mais de 10 milhões de reais do Corinthians com o volante René Júnior. O René Júnior chegou ao Corinthians por meio da empresa que gerencia a carreira dele, a Elenco Esportes, que é de um ex-conselheiro do Corinthians, o Fernando Garcia. Contratado em 2018, ainda antes do Andrés ser o presidente do Corinthians, o René Júnior acertou com o Timão por um salário de 280 mil reais, de acordo com informações do All Sports. O valor total dos 3 anos de contrato seriam de 10 milhões de reais. Além disso, um valor de 5 milhões de reais foi parcelado em luvas. Vale ressaltar que o jogador estava livre no mercado após deixar o Bahia no ano anterior. O René Júnior tem apenas 13 jogos com a camisa do Timão. Vale lembrar que o jogador nesse período sofreu uma lesão grave e ficou sem atuar por mais de um ano. Mas após ele se recuperar, não foi aproveitado no Corinthians. Chegou neste ano a ser emprestado ao Coritiba, mas foi devolvido ao Corinthians e, como está previsto em contrato, o Corinthians tem que pagar o salário do René Júnior até o fim do contrato, em dezembro deste ano, mesmo ele não jogando. Na minha opinião, se tem uma pessoa que não tem culpa nessa negociação, é o René Júnior. Eu digo negociação. O desempenho dentro de campo é outra história. Primeiro que não foi ele que colocou na cabeça e disse, olha, eu vou lá no Corinthians e vou jogar lá. Não. Alguém foi atrás dele e, por meio da empresa de um ex-conselheiro do clube, ele veio para o Corinthians. Mais de 10 milhões gastos em 3 anos de contrato com um jogador que quase não jogou no Corinthians. Como já sabemos, é mais uma contratação feita por dirigentes do Corinthians que explica o porquê do Corinthians estar financeiramente nessa situação. Ele poderia ter rendido no Corinthians? Poderia, mas não rendeu. Tudo bem que teve a lesão, tem tempo para se adaptar, mas o valor investido nele não justifica a diretoria ter o contratado. Um dinheiro perdido e que hoje poderia ter sido usado para fazer uma contratação pontual e reforçar o elenco atual, que já é muito limitado. Na minha opinião, dirigentes que fazem contratações de jogadores sem nenhuma convicção ou responsabilidade e sem pensar no clube, só enchendo o clube de dívidas, deveriam pagar os prejuízos causados ao clube com os próprios bens pessoais. Assim, o dirigente teria mais responsabilidade em contratar um jogador, pois o dirigente sai do cargo e deixa a bomba para o clube. Por isso, não só o Corinthians, como a maioria dos clubes brasileiros, estão endividados e quebrados por causa da irresponsabilidade e incompetência de muitos dirigentes. E falando aí em endividado, o Corinthians já tem seus problemas financeiros e a cada dia, semana, meses ou ano surge um problema diferente. Segundo uma notícia que saiu no GE, o Corinthians vai ter que pagar quase 3 milhões de reais ao ex-zagueiro que passou pelo clube, o William. O valor é referente a direito de arena no período de 2008 a 2010, quando vestia a camisa do Timão. O valor ainda será rediscutido nos tribunais e as partes tentam um acordo amigável. O clube reconhece a sentença, mas alega que o processo aberto em 2014 está em fase de cálculos. O departamento jurídico do Corinthians diz estar sempre aberto a negociações. Galera, quase todo mês o Corinthians sofre uma derrota na justiça, além de jogadores que também passaram recentemente pelo clube e estão colocando o clube na justiça, a exemplo
do zagueiro Manuel hoje no Cruzeiro. Eu não sou contra o trabalhador buscar seu direito na justiça. Se ele tem direito, ele tem que correr atrás mesmo. Mas são por essas e outras coisas que vemos o quanto o Corinthians, durante todos esses anos, foi dirigido por pessoas que não se preocuparam com a imagem e com a história do clube. Galera, e o Corinthians está se preparando para o jogo da estreia na Copa do Brasil contra o América Mineiro. Já sabemos que o Corinthians não vai poder contar com o Mantuan, que está com a seleção brasileira, e nem com o Otero e Fábio Santos, que já defenderam o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Na zaga teremos o Marlon, que ganhou a confiança do treinador depois do Bruno Mendes mostrar que ainda não está pronto para ser zagueiro do Corinthians. Como eu já disse aqui no canal, o cara tem a chance de ter uma sequência e mostrar o seu futebol e faz besteira. Aí, meu cara, não pode reclamar da falta de oportunidades no Corinthians. O Bruno Mendes é novo e ainda pode evoluir no seu futebol, mas enquanto não evolui e não aproveita as oportunidades que tem, vai ficar no banco de reservas. Na lateral esquerda contra o América Mineiro, teremos provavelmente o retorno do Sid Clay, caso o Lucas Piton não tenha condições de jogo. Que o Mancini possa aproveitar essa semana de treinamento e consiga ajustar esse time do Corinthians. E o Arauz, hein, galera? O Arauz deve mesmo estar de saída do Corinthians. Ele teve uma sequência de 2 ou 3 jogos, mas agora com o Mancini sequer ele tem sido relacionado para as partidas. Por isso, o destino do chileno pode ser o Chile. O Colo-Colo do Chile, segundo a imprensa chilena, tem interesse no meia. A janela de transferências do Chile abre daqui a 2 semanas. E em entrevista, inclusive, o treinador do Colo-Colo diz que gosta muito do futebol do Arauz e pode ser o ponto-chave para a saída dele do Corinthians. É claro que ainda precisa chegar uma proposta oficial ao Corinthians e os dois clubes acertarem aí o que tiver que acertar. Talvez a vinda do empresário do Arauz ao Brasil nos próximos dias seja para resolver essa situação e daí um rumo para o chileno. No Timão, desde 2018, o Arauz nunca conseguiu se firmar no time titular. São 36 partidas pelo clube e um gol marcado. Comprado por 23,9 milhões de reais, ele tem contrato até julho de 2023. É isso, galera, são essas as informações. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito e vai Corinthians!